as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Oi, desde que um vídeo meu pegou suas 1000 views pela primeira vez, sempre teve gente que me cobrava pra fazer um vídeo de Cryofy, e por meses eu deixei esse tema engavetado. Até pouco tempo atrás, quando eu fiz uma enquete sobre qual seria o tema do próximo vídeo e percebi que realmente estava na hora de abordar essa obra. Bom, Cryofy é um jogo survival horror desenvolvido pelo time Psy-Scala em 2012. Inicialmente no mod Half-Life, Cryofy se tornou uma joia entre os jogos do gênero, não apenas por, digamos, dar medo, mas também por sua trama, cheia de segredos, metalinguagem e tudo mais. Além de ser considerado por muitos o jogo que melhor representa a depressão. E hoje iremos entender sua história, seus mistérios e, claro, explorar os simbolismos aqui presentes. Então, embarque nesse vagão, se arruma nesse seu assento, ignora essa coisa aqui do meu lado e bora logo com o vídeo. Nessa história, acompanhamos a figura de Simon Henriksson, um jovem como qualquer outro, em depressão, ficou ouvindo DSBM no meio da noite ao invés de dormir, tem 1,70 e começou a ter os primeiros sinais de calvície. Eita, essa descrição parece alguém que eu conheço. Tá melhorando quem? Pô, brincadeiras à parte, Simon realmente tem alguns problemas, como a própria depressão, causada por eventos passados. Simon está indo em direção à sua casa, quando de repente um homem aparentemente ferido aparece lhe pedindo ajuda. Mas quando Simon corre para ajudá-lo, pois é, aparecemos então no quarto de Simon e passamos por uma sequência de várias salas escuras com uma câmera. Tirando foto do X que tem nas paredes, acabamos por revelar várias portas, além de mensagens em paredes e outras coisas que o YouTube talvez não goste muito. Você não tomou esse susto não, né? Acordamos então num beco qualquer, com nada além de um Sony Ericsson e uma faca na mão. Conjunto típico de um paulista médio. No telefone, a mãe do Simon o apressa para vir logo para casa, pois já tá escurecendo. No caminho nos deparamos com uma porta trancada, então precisamos de uma senha para acessar esse local. Não me pergunte por que temos que entrar numa porta cheia de sangue, só segue o roteiro, beleza? Seguimos então mais a fundo nesses becos e tomamos um jumpscare. Meio barato até chegarmos numa pracinha. Entrando nesse barzinho, encontramos um PC pedindo um login de usuário. E explorando o resto da praça, acabamos achando o usuário. Acessando então o PC, vemos... Acessando o PC, vemos um bloco de notas que nos diz a senha daquele cadeado. Novamente, ignorem o Simon indo para uma porta toda ensanguentada ao invés de achar outro caminho mais seguro, tá? Valeu. No final da passagem, alguém tranca a nossa porta e outra porta à direita abre no lugar. Acessando, isso daí acontece. Isso mesmo, um noiado vem nos atacar. What the hell? Who was he? I gotta call police.
no signal. Descendo pro sistema de esgoto, vemos mais desses bichos e engajamos no combate. O combate de Crelfi até que é bem tranquilo. Batemos, recuamos. Batemos, recuamos. Batemos, enfim, você entendeu. Saindo da Cracolândia, recebemos uma mensagem de um número desconhecido. Me ajuda, eles estão vindo. Estou dentro dos apartamentos, depressa. Então seguimos para uma sessão de parkour e acessamos os apartamentos, que praticamente grita ter algo errado. Anotações secretas parte 1. 3 crianças brincam no parque. Diz a primeira criança: vamos pra casa antes que escureça. As 2 primeiras foram direto às suas casas, mas a terceira ficou brincando, sozinha. Venha, criança, venha a mim. Os arbustos sussurravam. Dizem que a curiosidade matou o gato. Bizarro. Ao entrar na residência, o contato logo nos informa que devemos nos direcionar ao quarto andar. E entrando em uma dessas portas, nos deparamos com uma criança envolta num saco de lixo. Tem algo muito errado com esse lugar. Temos um vilão pelo visto. Aparentemente há um maníaco pelas redondezas, que tinha como alvo crianças. Tanto que os monstros dessa parte são bastante parecidos com crianças mesmo. Tipo esse feto com hidrocefalia, aquela criança no saco, enfim. Esse maníaco deixou 3 anotações. Eu só vou abordar mais uma delas, pois as outras não tem nada de interessante. Mas cara, eu preciso dizer, algo bem presente nesse jogo são os clássicos jumpscares. A maioria é meio sem graça e tal, mas os bons gera qualquer um. Avançando por esses corredores, finalmente conseguimos um armamento mais sofisticado, uma pistola carregada. Agora eu quero ver se esses bichos chegam perto. Chegamos no terceiro andar. Aqui o que temos é essa estranha porta, selada a correntes. Eu me pergunto o que aconteceu por aqui. Anotações secretas, parte 3. Agora, como eu preciso matar mais crianças, eu travei o elevador da sala principal, então apenas pessoas autorizadas podem acessá-lo por um código secreto. Acho que nenhuma criança irá descobrir, então elas terão que seguir pelas escadas. Pegamos então o elevador descrito pela carta e seguimos aos interiores do quarto andar. Eventualmente encontramos o tal maníaco, mas acabamos por chegar meio tarde, ele já estava morto. Simon então pega a chave do porão que estava na banheira e vamos direto até lá embaixo. Mas no caminho percebemos que o lugar tá estranho. As casas estão se distorcendo, os móveis estão grudados na parede, sabe? Mas chegando no porão, encontramos uma criatura nova. Ela funciona de um jeito diferente dos demais. Ao invés de diretamente te atacar, ela faz Simon tentar atacar a si próprio, se é que me entende. Tirando esse detalhe, até que é um bicho meio fraco. No fim do porão, encontramos uma fita VHS, e ao tocá-la, vemos isso daí. (6719). Essa é a senha do elevador. Colocando essa senha, podemos nos direcionar a... Eita pô, se já não tava bizarro bastante, calma que piorou. Descemos por essas escadas carmesim até chegarmos nessa porta. Acessando essa área... Sim, uma boss fight. Apesar dessa aparência amedrontadora, esse chefe é meio decepcionante. Você tem que lhe meter chumbo até que ele revele seu ponto fraco, um olho nas costas, enquanto desvia de seus ataques. O chefe, entretanto, não te dá aquele gostinho da vitória, pois assim que você zera a vida dele, o próprio se autofinaliza. Simon então vomita e acaba desmaiando.
Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. What the... O que acabou de acontecer? Saímos então daquela área subterrânea e passamos para mais alguns becos. No fim da rua, achamos um artigo velho sobre depressão. Ligando para um número que aparece abaixo, uma estranha voz nos diz: I need help, please! God damn it! Help me! E é justamente a senha dessa porta. Bem conveniente, não? Opa, sabe, além do número que nos foi dado naquela hora, tem outros números além do que foi nos dito naquela hora. Tipo, se você digitar 911, que é tipo 190 daqui, e apertar OK para ligar, temos esse áudio aí. Se eu não me engano, também tem outros, mas eu já esqueci qual que era o outro número. Se é 112 ou o que é. Mas tem esse pequeno detalhe aí, interessante. E é isso. Entramos então no labirinto, e um forte som de motosserra começa a tocar. Mas não se preocupe, não tem nada aqui. É só pra dar sustinho mesmo. Descemos então pra uma rede de esgotos infestado com esses Rica Games estranhos aí. E avançamos mais e mais, até chegar nessa área de construções, que eu vou pular. Não tem muita coisa importante nessa parte. Tu só anda, mata bicho, anda, resolve puzzle, anda, enfim. O máximo que eu tenho pra dizer é que ganhamos uma arma nova, que no caso é essa 12 aí. É mais fraca do que eu gostaria, mas já dá pro gasto. Hey! What the fuck are you doing? Not you again. Wait! Oh shit! Isn't that the key I was talking about? E mais uma boss fight. Mas antes da tal boss fight, eu tenho um aviso importante pra dizer. Esse vídeo deu um belo do trabalho. É sério. Então, se você gosta do meu conteúdo ou estiver gostando desse vídeo, dá um like e compartilha, vai me ajudar demais. Também não esquece de dar aquela hypada marota que me auxilia muito na plataforma. Enfim, desculpa atrapalhar, bora voltando pro vídeo. Essa batalha em específico já é mais complicadinha, pois você tem que abrir essas válvulas pra dar choque no bichão aí. O maior problema é que essas válvulas demoram a abrir, o que aumenta a tensão da batalha, mas no geral é bem tranquila. Pegamos então a chave que o bicho tinha engolido, usando um serrote que estava lá perto. Damn it! What was that? Hallucinations? Am I going insane? Shit. Estamos perto de casa. Precisamos pegar um trem para o quarteirão Hanson. Estamos na rua Ronald, ou melhor, a rua do Ronald. É um caminho longo, sem dúvida. No caminho achamos essa coisa enorme que não vai nos deixar passar, nos obrigando a seguir por uma rota alternativa. Essa tal rota nos obriga a passar por várias ruas e, consequentemente, mais desses cracudos e desses Michael Myers da Shopee no caminho.
Então começamos a ser perseguidos por esse bicho e, fugindo dele, paramos em outra área residencial e... olha, um easter egg, que legal. Mais pra frente nos deparamos com uma pracinha e um puzzle a ser resolvido. Silenciosamente ela voou, quieta como um sussurro no escuro. Ela veio do rio e foi ao sul. O rei de todos os pássaros voou mais alto do que a coruja. O carnívoro quadrúpede andava lado a lado de sua presa, pronto para atacar a qualquer movimento. E a besta equestre não queria dormir, então foi pro oeste nervosa. Aqui é um puzzle bem simples. Basta direcionar as estátuas de animais para os pontos requisitados, usando como referência uma bússola ali perto. Ao resolver o enigma, ganhamos acesso a uma salinha, com uma chave para avançar e uma nova arma, um rifle sniper. Então avançamos mais até recebemos uma ligação repentina. Hello? Hello? I can't hear you. Who is this? Where are you? How did you get my number? Can you help me? What the fuck is going on in this town? I need to speak to you, Simon. I'm up on the roof. Up this part. You're... what? You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello? Hello, are you still there? Ah, shit. Indo ao parque ao lado, encontramos uma pá, seguida de um mapinha com alguns X marcados. Você já sabe o que fazer, né? Cavando um desses buracos nos revela uma chave, que nos dá acesso a um apartamento que, ao subir, vemos Sophie, uma antiga amiga de Simon. Simon inicialmente se preocupa com sua amiga, perguntando se ela estava ferida ou se viu alguma daquelas coisas. Estranhamente, Sophie fica confusa e parece não entender o que Simon está dizendo. Tipo, tem horrores além da nossa compreensão aparecendo por toda parte, mas parece que só Simon tá vendo. Sophie nos chamou aqui pra cima, pois queria conversar. Ambos então se sentam na borda do prédio e começam a falar sobre a vida e sobre o tempo que estiveram na escola. A conversa vai rolando até que Simon sente coragem e revela seus sentimentos a sua amiga, que também sente o mesmo por ele, mas não da mesma forma, apenas como um amigo. Simon então volta a falar das bizarrices que presenciou, mas Sophie age indiferente a tudo que ele fala. É como se ambos estivessem em mundos diferentes, sabe? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... No! No, no, no! Sophie, why did she... What the fuck? This isn't making any sense! Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! E mais uma boss fight se inicia. Essa daqui não tem muito segredo, só ficar no cover enquanto mete chumbo grosso nessa carcaça. Mas essa boss fight em específico tem seu diferencial. Isso porque ela te dá a opção de fugir dela. Isso mesmo, você pode só fugir da boss fight. Fazendo isso te dará um final alternativo. Sim, Cry of Fear tem mais de um final, 4 para ser preciso. Eu não vou abordar todos, então fica aí o convite para tentar fazer você mesmo. Eu decido matar a carcaça e consigo com zero dificuldade. Sophie, Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please, I fucking love just let you. me go, Simon. No corpo da Sophie acho um cartão necessário para prosseguir e eu já capo meu gato. Estamos agora na metade do caminho, na Avenida Saxon. Aqui somos introduzidos a um novo inimigo, que por sinal é meu favorito, que é o cara da pistola, que são basicamente os malucos armados com aimbot embutido, mas que toma hit kill com as A7 na cabeça, além de dropar munição quando morrem. Mas enfim, acessando o sistema ferroviário, descemos pela escada rolante.
e chegamos na estação. Ou nem tanto, pois a porta estava trancada e precisa de fusíveis para entrar. Então eu parto em busca de um fusível. E sim, o maluco da motosserra me persegue de novo. Eu consigo escapar por pouco, mas eu não sei o que estava de errado comigo na hora, que eu decidi abrir o portão para dar uma olhada. Por conta disso eu quase morro, dou uma porrada nele, prendo o bicho dentro de onde eu deveria ir, driblo o cabo para conseguir entrar com segurança e sigo o meu caminho. Com o cu na mão, claro. Eu então chego no que eu penso ser a melhor área desse jogo, na minha opinião. Sei lá, é só reconfortante aqui, sabe? Principalmente depois do inferno que eu acabei de passar. Mas bom, chega de ficar contemplando o ambiente e bora seguir pra uma sessão de parkour. Eu não gosto muito do parkour desse jogo, pra ser sincero. Não apenas por ser meio desnecessário, né, convenhamos, mas porque ele é meio bugado. Eu não sei se eu sou só um imã de bugs ou o que é, mas comumente eu ficava preso numa colisão. Além de que, em alguns momentos, o pulo é totalmente pixel perfect. Se você não apertar os botões na ordem certa, só não vai. Mas enfim, passando por esse diacho de sessão, seguimos por uma outra rota e acessamos uma escola. O lugar tá desconfortavelmente aconchegante. Pegamos então um fusível e a energia cai. Eu falei que tava calmo demais, não falei? Bom, como tá tudo trancado, nos vemos forçados a fugir pelos fundos. Então entramos numa sala para pegar a chave de emergência e fugimos o mais rápido possível. E vamos direto à estação botar o tal do fusível. Olha, rimou. E sim, se você não percebeu, todo esse trajeto foi só para pegar esse bendito fusível. Pois é, fusível colocado, podemos então entrar na estação e, claro, somos logo recebidos de uma maneira bem carinhosa. Dando uma olhada no lugar, vemos mais uma daquelas raízes de carne, bloqueando a entrada de uma porta. Para resolver esse problema, basta acessarmos uma porta e ativar um dos trens, que atropela o bicho e libera a tal passagem. Nesse meio tempo, a bateria do celular de Simon descarrega e ficamos sem fonte de luz. Por sorte, essa nova sessão nos dá uma nova, que é esses flares aí. Avançando bem pelas linhas férreas, um trem tenta nos atropelar. Na verdade, vários tentam, mas eu sobrevivo a todos. Seguindo o doutor, nos vemos em outra porta, dessa vez precisando de 2 fusíveis. Um deles a gente sabe onde tá, é aquele que usamos para chegar aqui, mas o outro teremos que nos virar para achar. Também encontramos uma bateria e uma chave no chão. Combinando a bateria ao celular, podemos voltar a utilizá-lo. Eu começo buscando o fusível que eu não sei onde tá e consigo uma nova arma no meio desse trajeto, uma M16. E avançando por uns corredores, também encontro um acessório para minha Glock, uma lanterninha, que vai ser bem útil daqui para frente. Seguindo, achamos uma construção com a janela aberta. Pegamos uma escada próxima e, ao subir... Pera, a gente já esteve aqui, não já? Pois é, voltamos àquele apartamento do começo, mas com algumas mudanças. Tipo, um inimigo novo. Um homem com uma cabeça de livro, que só de existir já drena o teu HP. Ele é provavelmente um dos inimigos mais importantes para se entender a história, mas já eu elaboro melhor. Lembra daquela sala? Aquela, cheia de correntes e faixas de polícia? Agora tá tudo aberto. Podemos então ver o que tem aqui dentro. He always goes back to the same place day after day, just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life. He became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as Black Day. His school and home life were no-go topics when discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing hallucinations, but couldn't give a clear description of what he'd been seeing. Naturally, I didn't take him seriously. I saw no evidence to suggest this was the case, but upped his prescription anyway. He claims the extra medication helps.
Esse lugar, esse maldito lugar, essa é a arena mais injusta que eu já vi, sem brincadeira. Um espaço minúsculo e cheio de bicho. Eu passei muito tempo preso aqui, vocês não tem noção. Ainda mais por culpa desse bichinho que rasteja, que quase não tem cooldown de ataque. Acho que se até jogando no easy tu passa sufoco, é sério. Mas enfim, passando dessa parte eu consigo o fusível e já vou logo colocando no lugar. Ou não, porque eu simplesmente me perdi. Eu não lembrava mais o caminho. Eu fiquei perdido por tipo 1 hora ou mais. Eu até acabei encontrando o outro sem querer, inclusive. Mas em dado momento eu acabei achando o caminho, que eu quase errei de novo, inclusive. Eu quase pegava uma rota extremamente grande, mas deu certo. Enfim, eu coloco os fusíveis e já me direciono logo pro trem. Ou não, porque precisava de mais fusível. Ganhamos também uma nova arma, no caso, uma marreta. Com ela eu abro uma parede que tava para quebrar e então chego numa versão distorcida da nossa estação, com corredores fazendo curvas absurdas e vamos para uma sessão de parkour, toda surreal e medonha. Nessa parte vemos diversas pessoas presas e se olharmos bem, veremos que elas estão, bem, tirando o próprio HP por conta própria. No final desse percurso, somos levados a uma porta que vai direto a uma daquelas salas de manicômio, contendo 3 portas, uma com o símbolo de cadeira de rodas, uma com o símbolo de um carro, uma com um livro e uma com uma arma estampada, além de uma carta ao chão. Minha vida. Naquela fatídica noite, a criança repousava ao solo, quebrada. Por que saiu tão tarde, jovem? Por que teve que ser tão tolo? Delirante, amargurado pelas palavras de seus pais, a criança estava quebrada, fisicamente e mentalmente. O homem de branco o colocou na cadeira de rodas. Como ele riu, como ele riu. E assim ele viveu pelo resto de sua vida. Um dia o destino sorriu à criança. E assim ele chegou a implementar sua destruição. Decisões, decisões. O que vem a seguir já não está claro. Procapto lectores. Abent sulfata libelli. Esse texto é uma dica do puzzle que vem a seguir. Basicamente, devemos seguir a ordem correta das portas para podermos sair desse lugar, baseado totalmente no texto ao chão. A ordem eu acredito que seja carro, seguido de cadeira de rodas, seguido de arma e por fim livro. Mas eu não tenho certeza, pois eu acabei esquecendo a ordem e fui abrindo as portas de forma aleatória. Mas o que importa é que deu certo. No fim do percurso, nos direcionamos a uma sala com uma janela ao chão. Pulando lá embaixo, nos deparamos com um labirinto de carne, cheio desses defuntos com uma cara estranha, se é que isso é um rosto, e é um lugar desagradável. E eu não tô falando da estética do lugar, mas sim do quão punitiva é essa área. Tipo, o caminho até que é fácil, também é fácil desviar dessas lombrigas, pois elas são bem lentas. Mas basta encostar numa delas e você morre. E outra, elas não avisam quando estão perto, então é bem fácil você virar numa esquina e dar de cara com um desses bichos, que te mata na hora e te obriga a fazer o labirinto tudo de novo. Então a gente acaba voltando à estação e pegamos aqueles fusíveis lá de antes para voltarmos lá para baixo. Então nós entramos no vagão e seguimos para casa. No caminho de casa, Simon começa a refletir sobre tudo que passamos até agora, e o jogo te dá esse momento para refletir também. O que foi tudo isso que aconteceu? Por que dessas coisas estariam aparecendo aqui? Quem é aquele cara da máscara? O que essa última carta estava querendo dizer? O que tá acontecendo? Temos companhia. Na nossa cabine tem uma estranha maleta de alguém pedindo seu pé de volta. E como qualquer pessoa normal, Simon olha e decide cumprir. Claro, né? Explorando os outros vagões, vemos que começou a ter uma infestação de diversos bichos. Inclusive um que parece aquele terceiro boss, que até que é fraco, mas eu tô quase sem vida, então qualquer ataque desse bicho eu viro saudade na hora. Bom, desintetizando o local, encontramos o pé do rapaz e levamos pra mala. E daí, isso acontece. E mais sessão de parkour. Que legal, hein? Nossa, eu amo sessão de parkour. Bom, saindo do vagão nos 45 do segundo tempo, eu noto que tem algo de errado comigo. Até que eu percebo que todos os meus itens evaporaram nesse acidente, junto com metade do meu inventário. Isso foi uma mudança muito brusca. Tirar metade do inventário e nos deixar sem nada, deixa tudo ainda mais tenso. E pra piorar, estamos no meio do nada e somos forçados a seguir por uma floresta, que de começo tá até que ok, né? Também conseguimos uns itens básicos, pelo menos, pra não ficar indefesos. De repente, nós encontramos uma maçaneta no chão e assim que nós pegamos... ele tá de volta. No meio do desespero, eu consigo encaixar a maçaneta numa porta próxima e fujo do cara da motosserra, novamente com o cu na mão.
Seguindo pela floresta, algumas dessas samaras aparecem para nos meter a peixeira, mas o homem aqui já tá pró, então não dá nem pro cheiro. Para a próxima sessão, é bom que ficamos longe das árvores, caso contrário... Bom, eu acho que eu não posso mostrar isso no vídeo, então vamos pulando essa parte. Seguimos então por uma ruazinha e encontramos ele, o doutor. E ao segui-lo, nos deparamos com um hospital psiquiátrico, agora abandonado, mas com novos horrores nos aguardando. Eu ligo o gerador do recinto e vou logo em busca do velho. Há algo muito estranho com o Dr. Purnell. Um detalhe que eu deixei de passar desde que saímos daquele trem é que o fato do inventário ter sido reduzido pela metade não é apenas para deixar o jogo mais difícil, ele tem um propósito maior, na minha opinião. O jogo agora te força a basicamente escolher um modo de jogo em específico, pois antes você poderia carregar quantas armas quisesse, mas agora terá que escolher apenas um set de armamentos por vez. Você pode ser o cara da pistolinha, ou da 12 por exemplo. O jogo meio que te força a escolher uma build em específico, o que pode ser estranho para muitos, uma mecânica dessa aparecendo tão tarde no jogo, mas eu acho que esse foi o momento perfeito para por isso. O jogo fez a gente se acostumar com a variedade de combate que tínhamos. Tirar essa liberdade agora foi todo o nosso aprendizado em prova. Mas enfim, eu logo acho o doutor e ele quer conversar. O doutor pede para que nós entreguemos uma arma que tá lá no porão e como recompensa ele nos dará a chave para continuar. Apesar de ser uma proposta meio estranha, eu decido cumprir o acordo e lhe dou a arma. E ele cumpre o que prometeu, mas também nos mete um tiro, aparentemente sem motivo algum, e que come 25% da nossa vida máxima. Aqui também tem um sistema de escolhas que também te leva a finais alternativos. Simon, enfurecido, vai direto pro outro lado, tentando confrontar o velho, e acabamos por entrar numa salinha contendo uma chave, um telefone e um telescópio. Com a chave podemos explorar as redondezas, e eu acabo descobrindo qual o número de telefone que eu devia ligar. Quando atendemos, um estranho rapaz aparece numa janela próxima, e ele levanta uma placa que indica uma senha, 8799. Subindo, vemos que é uma porta trancada que leva ao sótão. Colocando a senha que um homem mostrou, acessamos o sótão e encontramos com o doutor. E assim, inicia-se mais uma boss fight, que é a melhor até agora, na minha opinião. É a primeira que chega a ser bem desafiadora. O doutor é mais um que tem aimbot embutido, fica toda hora num cover, além de aparecer um lacaio para atrapalhar. É uma ótima luta, sem sombra de dúvidas. Enfim, ao ganhar o duelo, temos essa cena. Simon, the pills by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new modern treatment called cognitive therapy. What's that? Well, it's a set of exercises you do, a way to forget the past, all the bad memories and anxiety you have. Are you interested in books, Simon? I don't know. Why? Alright, I just wanted to find out, because I want you to try out something. I want you to write a book about how you feel. Do you think you can do that? I guess so. I can try. Pois é, até que enfim, respostas. Finalmente descobrimos quem é o maníaco da máscara. Vemos que ele é, na verdade, o psicólogo de Simon, Dr. Purnell. O Purnell vai de qualquer um. Purnell pede a Simon para que ele comece a escrever um livro, como uma forma de tratar sua condição. Mas se Simon o matou, seria ele um péssimo psicólogo? Simon não gostava dele por algum motivo? Ou da ideia dele fazer esse livro? Sobre o que é esse livro, afinal? Estamos vivenciando a história de Simon ou somos justamente a história que ele escreveu? Apesar de ter criado mais perguntas do que respostas, algumas foram confirmadas, mas eu acho que não é hora de abordá-las. Tem uma vista linda nos esperando.
E esse foi mais um dos momentos de reflexão. Ou deveria ser, pois ele foi logo cortado para outra sessão de combate. Então nós seguimos por uma sessão confusa de esgotos e... Ah não, cara, você de novo? Chegamos em Kirkville, a casa de Simon. Matamos mais alguns bichos que, sinceramente, não deveria ter nessa parte, sério. Quebra muito a vibe dessa parte, na minha opinião, mas enfim. E finalmente chegamos em casa. Simon parece preocupado com sua mãe, que desde o início mandava mensagens ao filho, pedindo para que voltemos. Ao entrar, Simon chama por sua mãe, mas ninguém responde. E eu, sinceramente, também não responderia. O filho de rapariga entra em casa apontando a arma. Eu é que não vou atender. Brincadeiras à parte, Simon busca por sua mãe em todos os cantos da casa, até que encontramos... Pois é, controlamos agora Simon, o verdadeiro Simon. Sim, esse tempo todo controlamos um Simon fictício, criado pelo verdadeiro em seu livro. Esse mesmo Simon aparece em seu quarto, mas de uma forma corrompida, personificando toda a dor que ele passou e seu estado mental. A jogabilidade aqui muda totalmente. Controlamos um Simon numa cadeira de rodas. A movimentação lembra um tanque de guerra, inclusive. É meio estranho, mas até que eu gosto dessa mudança, não vou mentir. Seguindo pelo caminho da direita, nos deparamos com ele, o Simon do Mal, também conhecido como o Simon do livro. E eu tô falando tanto Simon que a palavra tá perdendo sentido já, mas enfim. E até que essa luta é meio fácil. Eu esperava bem mais, sinceramente. O Book Simon é o primeiro inimigo armado que não tá usando hack. O bicho erra muito tiro, o que facilita muito nessa batalha. O maior desafio mesmo é o final, onde ele descaralha tudo e decide não descer a marreta. Não me leva a mal, eu acho essa batalha bem emocionante. Eu entendo todo o simbolismo aqui, mas acho que essa batalha podia ser mais desafiadora, talvez. Mas enfim, vencendo, temos essa cena. I stopped myself from doing it. From committing suicide. But it didn't only leave me alive. It also left 2 police officers dead. I killed them. Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital, where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending, just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself, even though I'm still stuck in this wheelchair. But I accept that now. I can never forgive myself for shooting those 2 officers though. But I have so many supportive people around me now, so I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is.
They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend, one who is there for her and treats her right. I'm happy for her, though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Tá na hora de eu te explicar tudo. Sabe, tudo que aconteceu, desde lá no começo, nada daquilo aconteceu de verdade. Tudo que vimos, tudo que passamos era, na real, apenas Simon, na cadeira de rodas, escrevendo seu livro como uma forma de terapia, recomendado pelo seu psiquiatra, o Dr. Purnell. E isso já tava na nossa cara faz tempo. É só você que não percebeu. No começo já dá pra ver muita coisa que tá só jogada, sem um propósito ou uma profundidade decente. Tipo, nós aparecemos num beco aleatório, ou aquele serial killer, que não tem profundidade nenhuma. Parece que é só uma tentativa de criar um vilão que é logo descartado em seguida, sabe? Claramente coisa de um roteiro super mal feito e sem planejamento. E eu não digo isso querendo falar mal do jogo, muito pelo contrário, na verdade. Eu acho que isso foi totalmente proposital. Tipo, para e pensa, o Simon não é um roteirista, um escritor, nem nada. Ele é só um cara com problemas, tentando escrever uma historinha em busca de se entender melhor e aceitar o mundo como é. Vemos também o processo de produção desse livro, com ocasionais surtos representados por aqueles glitches na realidade, ou monstros claramente representando seus problemas e medos. Em especial, o cara de livro. Ele é visivelmente aquela vontade de desistir de continuar. Sua primeira aparição é justamente num dos primeiros surtos, além do seu modo de ataque. O cabeça de livro, ele não faz nada. Só dele existir no cenário, ele já drena a vitalidade do Simon. Ele é tipo aquela vontade de desistir do livro, de desistir de tudo. É encarar o abismo, basicamente. Simon também tenta vilanizar a figura do Purnell, como se ele fosse o causador de tudo isso, sendo que ele é quem tá tentando guiá-lo para começo de conversa. Veja, apesar de Purnell nos ter dado um tiro naquela hora, foi justamente ele que nos permitiu avançar tanto. Foi ele quem pediu por confiança, assim como foi ele que pediu pro Simon escrever um livro. Foi algo vital pro Simon, apesar de tudo que ele passou por conta desse tratamento. No final, Simon entende a decisão do seu médico e termina o livro. E assim acaba Cry of Fear. Obviamente há outros finais, como o que o Simon do livro vence, mas eu escolhi não abordá-los nesse vídeo, tanto pois esse vídeo já tá meio grande, quanto porque eu quero lhe convidar para ter essa experiência também. Jogue Cry of Fear, o jogo é de graça, vale muito a pena. É sério. Também tem outros modos alternativos, tipo o modo do Doutor, onde controlamos o Purnell. Eu não me aventurei muito, mas parece legal. Além de algumas roupas especiais que você desbloqueia, tipo o traje da Hello Kitty, por exemplo. Mas enfim, é isso. Eu espero que tenha gostado. Caso eu tenha dado alguma informação errada ou algo que eu não lembrei de comentar, sinta-se livre para me dizer aqui nos comentários. E só para finalizar, valeu demais pelos 2K. Eu tô muito feliz de ter atingido essa meta. Talvez minha voz não esteja expressando muito bem essa empolgação, mas eu tô muito feliz, de verdade. Valeu demais. Enfim, eu acho que é isso. Deixa o like, compartilha e tchau.